Vamos comentar o módulo 15, União Ibérica e invasões no Brasil colonial. A primeira questão é da Unicamp, né, e começa com um textinho aqui. Vamos lá então. A união de Espanha e Portugal em 1580 trouxe vantagens para ambos os lados. Portugal era tratado pelos monarcas espanhóis não como uma conquista, mas como um outro reino. Os mercados, as frotas e a prata espanhóis revelaram-se atraentes para a nobreza e para os mercadores portugueses. A Espanha beneficiou-se com a aquisição de uma base atlântica de grande importância, além de obter acesso às especiarias da Índia e ao comércio com as colônias portuguesas da costa da África. Muito bem, o que a questão quer de você? Item A. Segundo o texto, quais foram os benefícios da União Ibérica para Portugal e para a Espanha? Então, uma questão bastante simples, uma questão de interpretação de texto, uma questão que você tira do texto a resposta. Tome cuidado para não copiar simplesmente o texto. Quer dizer, você não estaria... O texto, a questão não pede para você retire do texto. A questão diz, segundo o texto. Então você tem que ler o texto, interpretar o texto e, com tuas palavras, construir uma resposta. O texto aponta vantagens para Portugal e Espanha. O texto fala que Portugal vai manter uma certa autonomia. Isso seria uma vantagem. Ele era tratado como outro reino. Ainda o texto fala das riquezas do Império Colonial Espanhol, sobretudo os metais preciosos, que se tornaram atraentes para a burguesia portuguesa. Além disso, a burguesia portuguesa estava de olho nos mercados da América Espanhola. Lembrando que essa visão positiva que as elites de Portugal terão com a União Ibérica no seu início não vão se concretizar. Depois de 60 anos de União Ibérica, o resultado foi catastrófico para Portugal. Para os espanhóis, quais seriam as vantagens para os espanhóis? O texto deixa muito claro. Eles passam a ter uma base no Atlântico, ou seja, eles passam a ter acesso amplo ao Atlântico Sul, passam a ter acesso ao mercado português de especiarias e ainda aos mercados africanos, que até então eram dominados exclusivamente pelos portugueses. O item A é bastante simples de ser respondido. O item B. O item B foge do texto e fala de um outro aspecto ligado à União Ibérica. No contexto da União Ibérica, o que foi o sebastianismo? Eu comentei com vocês em aula que a União Ibérica vai ser uma consequência da morte do jovem rei português Dom Sebastião de Avis, que morreu de forma trágica, brincando de cruzado. Ele vai atacar árabes no norte da África por motivação religiosa, para combater os infiéis, tentando resgatar o discurso cruzadista da Idade Média. A morte do rei nessas circunstâncias provocou uma grande comoção nacional em Portugal e fez com que o povo português criasse um mito, um mito que é o mito sebastianista, de que o rei, na verdade, voltaria comandando um exército de anjos para combater toda a injustiça da face da terra. Esse mito sebastianista, como eu também comentei em aula, vai ser um mito de grande duração, que estará presente no Brasil no final do século XIX. Antônio Conselheiro, o líder religioso de Canudos, era um sebastianista. Muito bem, vamos para a segunda questão. A segunda questão da PUC gaúcha diz o seguinte: as invasões holandesas no Brasil, ocorridas no século XVII, estavam relacionadas com a necessidade de os flamengos manterem e ampliarem sua hegemonia sobre o comércio de açúcar, a qual foi interrompida. Então, o que a questão quer dizer de você? O motivo da interrupção do comércio holandês de açúcar brasileiro. Muito bem. A. Pela política de monopólio praticada por Portugal em represália à mobilização anticolonial da República dos Países Baixos. Não é verdade. Quer dizer, a burguesia portuguesa tinha ótimas relações com Portugal, eram sócios dos portugueses nos negócios de açúcar aqui no Brasil. Realmente a Holanda era uma república, mas isso não interferia nas suas boas relações com Portugal. B. Pela subordinação de Portugal aos interesses econômicos ingleses, sobretudo após a assinatura do Tratado de Mitten.
garotada, a dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra só acontecerá depois da expulsão dos holandeses aqui, depois do fim da União Ibérica, né? E essa dependência vai ser encarnada nesse Tratado de Methuen, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, né? Agora você tem que tomar cuidado com essa alternativa, porque ela não explica a interrupção do comércio holandês, de açúcar brasileiro. C. Pela política pombalina, que objetivava desenvolver a refinação do açúcar nos próprios territórios coloniais. Não é verdade. O período pombalino, em primeiro lugar, acontece um século depois das invasões holandesas, é só no século XVIII. E o Pombal nunca pensou em estimular refino de açúcar aqui. O refino de açúcar era uma técnica dominada pelos holandeses. D. Pela ocupação francesa do Maranhão, que forçara Portugal a conceder privilégios comerciais à burguesia de Paris. Não é verdade. Em primeiro lugar, os franceses não ocuparam todo o Maranhão. Eles ocuparam uma área litorânea, que hoje é São Luís do Maranhão. Okay? E não há nenhuma relação nessa invasão francesa no Maranhão, que aconteceu entre 1612 e 1615, com a interrupção do comércio holandês de açúcar. Então nos sobra a alternativa E. Pela guerra de independência dos Países Baixos contra a Espanha, verdade, 13 anos de guerra, e após a independência dos Países Baixos, a Espanha passa a tratá-los como inimigos, como rivais. E uma das ações da Espanha contra os rivais holandeses vai ser proibi-los de fazer comércio com o Brasil, que com a União Ibérica virou uma colônia espanhola. Então a alternativa correta nessa segunda questão é a alternativa E. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: a administração de Maurício de Nassau sobre parte do Nordeste brasileiro no século XVII caracterizou-se. Então é uma questão sobre a administração de Nassau no Brasil holandês. Vamos lá então. Por uma acentuada intolerância religiosa. Ao contrário, nós vamos ter uma grande tolerância. Nós vamos ter judeus, calvinistas e católicos convivendo no Brasil holandês em paz no período nassauviano, evidenciada principalmente no confisco de propriedades pertencentes a judeus e a católicos. Não é verdade. B. Pela proteção às pequenas e médias propriedades rurais, o que contribuiu para o aumento da produção de açúcar e tabaco em Pernambuco. Também não é verdade. A produção de açúcar durante o domínio holandês voltará a acontecer nos mesmos moldes da época de domínio português, baseada no latifúndio. C. Pela ocupação territorial limitada a algumas capitanias nordestinas devido à eficácia da proteção militar portuguesa sobre as colônias da África. Também não é verdade. A ocupação holandesa no Nordeste não foi limitada, eles ocuparam praticamente todo o litoral nordestino, com exceção da Bahia. E ainda ocuparam territórios na África, ocuparam a região de Angola, que será fornecedora de escravos para o Brasil holandês. D. Pela opressão fiscal sobre os colonos e pela ausência de tolerância religiosa. Não é verdade. O Nassau vai abrir linhas de crédito para os senhores de engenho reconstruírem as suas propriedades, e ainda teremos, como eu já afirmei, uma grande tolerância religiosa, e não ausência de tolerância. Okay? E, pela tolerância religiosa, perfeito, pela concessão de créditos para os proprietários luso-brasileiros, perfeito, pudessem adquirir escravos e reaparelhar seus engenhos. A E não tem problema nenhum, a E é a correta nesta terceira questão. Vamos para a quarta questão. Diz aí: após a expulsão dos holandeses do Brasil, em 1654, as relações entre a colônia e a metrópole portuguesa caracterizaram-se pela... Então é uma alternativa, uma questão que fala do pós-invasão holandesa. Tá? Consequências, portanto, das invasões e expulsão dos holandeses do Brasil. Vamos lá então. A. Prosperidade econômica. Não. Quer dizer, com a expulsão dos holandeses, nós vamos ter a crise do açúcar. O Brasil colonial vai enfrentar a concorrência antiliana na produção de açúcar, caindo de primeiro para quinto produtor mundial.
tanto na colônia como na metrópole, em função da expansão do mercado açucareiro. Está errado. A B. Estabilidade financeira de ambas, colônia e metrópole, uma vez que não houve pagamento de indenizações nos tratados de paz. Houve sim, para Portugal recuperar o Brasil dos holandeses, nós vamos ter um pagamento de indenização, não é? E Portugal vai mergulhar numa terrível crise econômica, não é? Caindo na dependência dos ingleses. C. Menor opressão da metrópole sobre a colônia em virtude da extinção do Pacto Colonial. Não tem o menor sentido. Não é? Nós vamos ter o aumento da opressão, do controle, da exploração da metrópole sobre a colônia, não é? Após as invasões, não é? Holandesas. E extinção do Pacto Colonial é um absurdo. O Pacto Colonial vai ser extinto no Brasil somente no século XIX. Né? O Pacto Colonial era a essência do sistema colonial. Muito bem, vamos para a alternativa D. Diz aí, a crise econômica decorrente da concorrência do açúcar holandês das Antilhas afetando a metrópole e a colônia. Está correta a D com uma ressalva. Né? A D aponta apenas para a concorrência do açúcar holandês, não é verdade. Você vai ter concorrência do açúcar espanhol em Cuba, do açúcar francês do Haiti e do açúcar inglês na Jamaica. Alternativa E, superação da dependência econômica de Portugal e Brasil em relação à Inglaterra. Ao contrário, né, após as invasões holandesas, né, no período chamado Restauração Portuguesa, Portugal e, consequentemente, o Brasil, sua principal colônia, cairão, né, numa terrível dependência econômica em relação à Inglaterra. Questão número 5 da Fundação Getúlio Vargas, né, diz o seguinte: guerreado por Madrid e pela Holanda, posto em quarentena pela Santa Sé, pela Igreja, Portugal busca o apoio de Londres, apoio inglês, preferindo a aliança com os distantes hereges. Hereges por quê? Não é porque o governo inglês era um governo protestante, um governo anglicano. A associação com os vizinhos católicos. Por meio de vários tratados bilaterais, os portugueses facilitaram o acesso dos mercadores e das mercadorias inglesas às zonas sob controle lusitano na Ásia, África e América. Esse texto do historiador Luiz Felipe Alencastro, né, aponta para o seguinte: após, né, o fim da União Ibérica, 1640, né, nós temos o início do período chamado de Restauração Portuguesa. Né? Portugal teve que guerrear contra Madrid, contra a Espanha, para se livrar do domínio espanhol, para se livrar da União Ibérica. Né? A guerra com o holandês aconteceu no Brasil, os senhores de engenho lutando contra o holandês aqui. Né? A quarentena em relação a Santa Sé, né, se deve ao fato de Portugal se aproximar dos ingleses, né, do governo inglês, que era um governo protestante. Okay? Agora, o texto ainda fala de tratados bilaterais. O mais importante tratado bilateral, né, representando a dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra, é o Tratado de Methuen ou Tratado de Panos e Vinhos. Tranquilo, gente? Muito bem. O texto refere-se ao quê? Vamos lá. A. Ao período inicial da expansão marítima portuguesa. Não é o período inicial. Né? Já estamos no século XVII, no qual as rivalidades entre Espanha em torno da partilha da América levaram a uma aproximação diplomática entre Portugal e Inglaterra. Não é verdade. Né? Nós sabemos que os conflitos aqui entre Espanha e Portugal na época da expansão marítima serão solucionados pelo Tratado de Tordesilhas. Ok? B. A época da restauração. Opa, interessante. Subsequente à união dinástica entre as monarquias ibéricas. Subsequente à União Ibérica, quando Portugal teve de enfrentar tropas espanholas na Europa e holandesas na América e África. Interessante a ver. C. A Era Napoleônica. A Era Napoleônica é começo do século XIX, quando foi definida a aproximação diplomática entre Portugal e Inglaterra, como contrapartida à articulação franco-espanhola que ameaçava as colônias portuguesas na América. A B, a alternativa C, ela é arriscada, não é? Quer dizer, o vestibulando pode cair nessa armadilha, porque vocês sabem que na época das guerras napoleônicas, não é, Portugal ficará ao lado dos ingleses e, como consequência, teremos a transferência da coroa portuguesa para o Brasil, ok? Mas o contexto é outro, é o contexto da restauração. D. Ao período das guerras de religião acontecem no século XVI,
né, em países como a França, né, na região do Sacro Império Romano-Germânico, que hoje é a Alemanha, durante a qual a monarquia portuguesa, devido à sua aproximação com os calvinistas ingleses, passou a ser vista com suspeição pelo poder pontifício, pela Igreja. Não é verdade. A guerra de religião não atingiu Portugal. Portugal não vai ter a presença de protestantes. E além disso, na Inglaterra, os calvinistas também eram perseguidos. Tanto foram perseguidos que eles migraram no século XVII, grande parte deles, para a América do Norte, dando origem às 13 colônias inglesas. Alternativa E. A época das primeiras viagens portuguesas às Índias, seria o início da expansão marítima, quando Portugal e Inglaterra organizaram numerosas expedições conjuntas, visando alijar holandeses e espanhóis do comércio com a Ásia. Não é verdade. O domínio português sobre o comércio de especiarias não será bem visto nem por ingleses, nem por holandeses e nem por espanhóis. Ok? Então a alternativa correta nesta quinta questão fica a alternativa B de bucéfalo. É isso, garotada. Voltamos na próxima aula.